Você já sentiu que a sua rotina de trabalho te consome? Metas cada vez mais altas, pressões constantes, cobranças diárias e aquele sentimento de que por mais que você faça, não é o suficiente? Se você é trabalhador bancário ou já trabalhou, fica aqui conosco que esse episódio de hoje é para você. Hoje nós teremos um convidado que vivenciou o cotidiano bancário. Ele deixou o banco para vivenciar novos desafios. Trocou o crachá pela liberdade de empreender. E a pergunta que fica é: será que depois do banco existe vida? Vamos descobrir juntos? Eu acho muito bacana. Tudo bom, pessoal? Mais um episódio do Que Pode. Eu achei muito interessante esse jogo de cadeiras que já aconteceu muito rápido, né? Que agora vai ser a entrevistadora, doutora Gleice. Doutora Gleice, fala um pouco mais assim da tua trajetória para poder o pessoal de casa saber quem é a doutora Gleice, onde é que ela atua e por que que essa rodada de cadeiras para eu ser o entrevistado. Explica aí pro pessoal de casa. Sim, Danilo. Boa tarde. Eu me chamo Gleice Leandro, sou advogada trabalhista com mais de 10 anos de atuação. Meu foco e especialidade é a atuação nos tribunais, dando voz aos trabalhadores para que eles tenham aquilo que lhes são devido. E como a própria doutora já falou, eu sou um ex-bancário. Hoje ela vai fazer algumas perguntinhas que é da realidade de todos, é a realidade de várias pessoas, até aquelas curiosidades, aquelas dúvidas, não é, doutora? Exatamente, Danilo. Vamos aqui. Para que a gente E já possa vai começar iniciar, assim, já não precisa nem, vamos pode nem tomar um começar. copo com Se água. quiser tomar uma aguinha para hidratar, fique à Então vontade. vamos nessa. Vamos lá. Danilo, para que a gente possa conversar, conta um pouquinho da tua história, como é que foi que você começou a sua trajetória, o que que te trouxe até aqui, para que a gente possa te conhecer um pouco mais. Pronto, o Danilo Magno, ele entrou no banco em si como um promotor de crédito consignado. Não vamos falar Muito de quando foi interessante. isso, pra gente Para não denunciar a não denunciar a idade, não idade. precisa. Mas, doutora, foi o seguinte, entrei como promotor de crédito consignado, foi aquela parte terceirizada na agência que ela atuava só com um único tipo de produto. Daí a gente acaba adquirindo contato com o cliente, contato com outros funcionários da própria instituição. E aí o que é que acontece? A gente ganha confiança. Existe uma relação de confiança muito grande, até para atuar com produtos bancários, a gente tem que ter isso com o cliente, uma reciprocidade. Então, daí, durante essa jornada, eu recebi a proposta de ir para uma outra instituição de forma, vamos dizer que de forma efetiva, né? Ser funcionário do banco. Certo. Inclusive, quando eu Acabou recebi, quase que promovido, né? Porque foi de fato foi efetivado. Foi um exatamente, upgrade aí na sua carreira. e foi justamente aquela ligação, tipo, Danilo, você é terceirizado aí, certo? Você quer ser efetivo do banco? Você quer ser funcionário do banco? Aí eu disse, eita, já tá surtindo efeito. O bom trabalho, quando ele é Sim, feito, quando ele é verdade. falado boca a boca, cidade interior, né, é pequeno e tudo Sim. mais, aí eu disse, topo. E detalhe, eu tinha passado um pequeno, assim, um desconforto de estresse, né, numa reunião no dia anterior. Então, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Não foi que eu respondi? Sim, eu aceito. E aí, fui. Chegando na outra instituição, fiquei no cargo de caixa, né? O cargo de caixa, só que eu já tinha uma desenvoltura muito comercial. Sim. Então, por exemplo, era o cargo de caixa, mas eu fiquei atuando na área comercial. Atender o cliente, fazer aquele boas-vindas, seja bem-vindo à instituição, fazer abertura de conta, cadastro, operação, fazia muita coisa já, porque realmente a área comercial em si a gente precisa ter essa habilidade de A área conversar. comercial é uma área que exige muito jogo de cintura, realmente. Existe. E isso eu aprendi, né? Eu aprendi e acabei que agregou bastante nessa outra função. Então, foi uma jornada muito boa, foi uma temporada muito bacana. Trouxe muita carga hoje também porque a gente aprende com tudo. São várias situações atípicas que acontecem, são situações que eu costumo brincar, a gente internamente falando que são coisas sobrenaturais, que na nossa cabeça só acontece dentro de banco. Com certeza a senhora já escutou muitos relatos de alguns N casos e a gente sim traz uma carga, uma estrutura muito positiva também. E só que, óbvio, tem muitas coisas assim que a gente acaba pesando, né? Vamos dizer de forma. Trazendo uma coisa negativa, né? Porque Entendi. a gente sabe que tem uma carga, uma pressão muito grande por trás do trabalhador bancário. No geral, eu sei que tem, mas eu acho que o bancário ele tem ali uma coisa diferenciada.
Entendi, Danilo, perfeito. E no que diz respeito a esses desafios, quando você de fato foi efetivado, o que é que você tem de maior desafio que foi e o maior aprendizado? Nesse sentido de desafio é que assim, a gente deixa de trabalhar com um único produto para trabalhar com vários. Você deixa de ser apenas o funcionário que faz o produto X para atuar com uma infinidade de produtos bancários que o catálogo é super extenso. Que aí a gente pode falar, quem sabe, quem é do ramo sabe, vai entender. É conta corrente, é cartão, é empréstimo, é seguro, isso, aquilo, tudo, são muitos produtos. Então o desafio já é aí, tipo, poxa, eu vou dar conta de tudo isso? E aí, você olha aquelas planilhas que a gestão manda, planilhas, olha, você tem isso para vender, você tem isso para fazer. E eu olhava assim, tinha fila para atender, e tinha cliente que reclama, e tem situações que eu digo, poxa, que desafio é esse? Mas era um desejo que já tinha no meu coração, né, desde sempre de querer ser gerente de banco, porque eu achava que o gerente de banco era somente estar aqui no telefone rindo, ligando para cliente, né, e atendendo Vou aquela fila. trabalhar no ar-condicionado durante 6 horas. Sim, exatamente. Só que eu até Sim. brinco, eu brinquei com a gestora, eu digo, rapaz, eu fui enganado. Eu fui enganado, não era só isso, não. Mas, enfim, são desafios bons, como eu te falei, aprendi a lidar com diversos públicos, com diversos segmentos, com vários tipos de pessoas. Aprendi até internamente falando, colegas, né? Colegas que somam, colegas que subtraem, tudo isso a gente aprende essa jornada bancária que eu tive. Exatamente. E aí, Danilo, a gente tem por interessante que esse setor bancário é um setor muito peculiar. Trazendo agora para o nosso ouvinte um pouco mais de informação sobre essa categoria, é uma categoria que tem regramento próprio, inclusive tem jornada especial reduzida. Mas, apesar da jornada reduzida, muitos trabalhadores bancários acumulam horas e horas sem registro, o que impacta diretamente na qualidade de vida, na saúde, de modo que se o trabalhador bancário ele não registra aquela jornada de forma correta, fica complicado e fica dispendioso aquele recebimento, porque ele não vai ser justo, ele não vai refletir de fato o tempo que aquele trabalhador esteve à disposição e muitas empresas também adotam um sistema de compensação. Mas como é que vai ser compensado se ao menos foi registrado? Então a gente tem muitas questões nessa. E tua visão sobre esse aspecto? É assim, ó, a demanda de trabalho que o bancário tem é muito grande. Tipo assim, não tem como a gente dizer, ó, eu vou conseguir fazer isso aqui em 30 minutos. Não existe isso, não dá. Então, assim, tem situações que sim, o bancário, a realidade de todos os bancários precisa estender um pouco mais. Só que a própria empresa tem a questão que o permitido, né, legalmente, Sim, é só tantas horas de hora extra. sim. Só que a empresa é como se ela tivesse um número, ela não pode ter hora extras. Então a gente precisa entregar a produção, o funcionário precisa entregar aquele número. Então o que é que acontece? Acaba excedendo a jornada mesmo sem registrar. Então essa é a realidade de todos os bancários, com certeza. A senhora, mais do que ninguém atuando no ramo, Sim. sabe que isso é uma realidade de muitas pessoas. Então, assim, por ser empresas privadas e tudo mais, a gente acaba tendo que virar, vamos dizer que refém, talvez o termo correto, Sim. refém de tipo, se eu não fizer, eu vou perder a oportunidade de ficar aqui, nesse cargo, nesse Sim. lugar. Então, em relação à hora extra, à jornada, é basicamente isso. E também, trazendo também para o nosso ouvinte, a questão do enquadramento. Muitas instituições bancárias têm o costume de enquadrar o trabalhador como cargo de confiança, sem conceber para esse trabalhador os poderes e autonomia que é devido e própria do cargo, porque não basta, Danilo, o recebimento da gratificação de função. Já existe o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que as atribuições, elas devem ser auferidas na prática e não apenas o valor daquela remuneração. Então, muitas vezes o bancário ele fica sem conhecer o seu direito porque ele recebe a gratificação de função, mas na verdade aquelas atividades que ele desempenha são meramente burocráticas. Elas não se revestem de conteúdo que dão para ele autonomia. É verdade isso, porque a gente pensa que gerente, por exemplo, gerente tem autonomia para isso, para aquilo. Ah, a canetada agora é minha. Não, não existe. Não existe porque sempre a gente depende de alguém. Então vamos supor, preciso fazer uma liberação, isso, eu conheço o perfil do cliente, eu conheço o segmento, o nicho do cliente, mas eu não tenho essa autonomia.
essa que a gente acabou de falar. Não existe. A gente sempre depende de mais alguém. Óbvio que a gente entende que também são os métodos de segurança do próprio banco, né? Da própria Verdade. instituição. Porém, mas por quê, né? Então, essa autonomia que é falada, essa autonomia que ela é tanto direcionada. Ah, é o gerente que faz. Não, a gente não tem essa canetada final, então sempre tem mais alguém para fazer essa aprovação. E no que diz respeito, Danilo, os acompanhamentos das metas, de produtividade, de resultado, uma das grandes queixas contra as instituições bancárias, e não só da parte dos trabalhadores, mas também por meio de ações civis públicas promovidas pelos órgãos competentes, diz respeito àquele ambiente que propicia uma certa ofensa à imagem do trabalhador no momento das cobranças. Então, com ranqueamento, com exposição de resultados individuais de forma coletiva, o que é que você pode dizer sobre isso nas agências que você vivenciou? Pronto, as situações que a gente vive bastante, que tipo, quando o funcionário está dando conta, quando a equipe está completa, tudo, os números ficam perfeitos, que cada um está fazendo sua função. Sim. Mas assim, quando os números passam a ser negativos, pode ver que a equipe está incompleta, tem funcionário de férias, funcionário de licença, tem funcionário... Existe várias situações. Então aquilo começa a impactar no psicológico do funcionário, porque você ser aplaudido porque você está fazendo, está tendo um bom resultado, isso é maravilhoso. Mas para você ser o alvo ali, vamos dizer assim, o alvo de uma produção que não existe, Sim. acaba pesando um pouco mais no psicológico. Então, essas tabelas que é exposta, essas reuniões que são feitas para dizer, você fez, você não fez por quê? Mas fulano está fazendo, e acaba tendo comparações, ela acaba não ajuda de forma a motivar pessoas que dizem, eu vou fazer, não ajuda porque esse sentimento de comparação não é bom. Exatamente. Então, acaba sendo uma exposição que eu acredito que, legalmente falando, ela deve enquadrar como um possível Assédio um moral. assédio. Exatamente. E é importante também destacar que o próprio ambiente, ele pode propiciar um adoecimento do trabalhador. Nós temos diversos trabalhadores licenciados, afastados, seja pela questão física, né, uma doença osteomolecular, como a LERDO, mas de uns anos para cá, Danilo, os afastamentos de ordem psicológica, comportamental, eles vêm crescendo num volume muito grande. É aquela doença silenciosa. Eu sempre digo para algumas pessoas, alguns trabalhadores com os quais eu tenho troca, é que é aquele momento crítico do domingo à noite. Vai se encerrando o domingo e vai tendo aquela iminência de ir para o banco no outro dia e vai causando aquele sentimento de, eu vou ter aquelas questões, eu preciso produzir, eu tenho que entregar resultado, e acaba que o trabalhador ele fica adoecido de muitas vezes de forma silenciosa, ele não externa. E a gente sabe que isso é uma realidade cada vez mais comum porque há muita subnotificação, justamente porque as pessoas elas não procuram os órgãos competentes e nem os seus gestores por receio de eventuais retaliações. Essa sua fala aí trouxe assim, gatilhos, né? A lembrança que, tipo, domingo, tardezinha, que você olha assim, poxa, amanhã é segunda-feira, amanhã a minha rotina vai ser ir para o trabalho, vou passar por isso, por aquilo, então já dá realmente uma sensação diferente, né, diferenciada. Então, tenho certeza que muitos trabalhadores passam por isso, têm esse sentimento, e daí, o que é que a gente orienta? Hoje, eu que estou do lado de fora, eu oriento, gente, não deixa chegar a esse ponto. Busca um profissional, busca um médico, conversa, tem que tirar aquele sentimento, porque como a gente falou desde o início, a gente acha que fora do banco não existe vida. A gente acha que não somos capazes de desempenhar outra função. Então, a pessoa também tem que se autoajudar. Tem que se autoajudar. A gente não pode virar refém de nenhuma empresa. A gente tem um lado criativo, a gente tem jogo de cintura, a gente tem que ter todo um entusiasmo em primeiro lugar para fazer as coisas acontecerem.
Exatamente, Danilo. Você tocou num ponto muito importante que me trouxe também um insight de que o bancário ele está naquela jornada, naquela rotina desgastante por tantos anos, que quando ele se afasta, seja por um desligamento ou por um adoecimento, ele sente que perdeu o chão e acredita que dali não tem mais saída. Mas não, sim, existe vida após o banco, existe a possibilidade de recolocação profissional, mas cabe a cada um primeiramente se informar. Acredito que a grande questão para fazer um ambiente de trabalho mais justo, mais equilibrado, é justamente o trabalhador bem conhecer os seus direitos, para que ele possa assim reivindicá-los. Mas sabe o que é que acontece? Aí onde tá um X para uma questão. Sim, Quando o profissional, por exemplo, ele procura um médico, precisa se afastar, a gente, nós, na categoria trabalhadores, bancários e tudo mais, a gente sente como se passasse a ser marcado, porque precisou se ausentar para tratamento de cuidados sim, pessoais, mentais, até mesmo para acompanhar alguém da família, que eu sei que a lei ampara, né, que a gente acompanhe verdade. alguém em internação, em tratamento, mas a gente tem essa resistência de apresentar essa necessidade. Então, quantas vezes eu vi mães deixando de acompanhar os filhos aos médicos porque não poderia se ausentar dali? Até poderia, mas assim, ela teve a própria resistência de dizer, poxa, se eu for, eu vou ficar com um ponto negativo. Então, quantas vezes a gente vê as mães que até mesmo a amamentação, que é uma fase muito importante das crianças, encerra antes do prazo porque precisa retornar e não tem aquela, por mais que elas queiram, tipo, eu vou sair daqui a pouco para amamentar. Depois que entra ali, são muitas atribuições, as demandas são grandes, então a gente acaba que meio criando essa resistência. É Então, por verdade. isso, eu acredito que muitos trabalhadores, até mesmo no fato de buscar informação, eles têm uma resistência. Então, no episódio anterior, a gente falou muito sobre isso. Como se munir, como juntar provas, qual seria a documentação mais ou menos correta para o trabalhador se sentir protegido, Verdade. porque essa resistência deve ser padrão para todos. A todos. Mas hoje, Danilo, você tem uma nova realidade, abriu novos caminhos à sua frente, você é empresário. Me conta um pouquinho dessa transição que eu fiquei muito curiosa. Como você saiu de terceirizado para bancário e agora empresário? Incrível! E agora eu vou até respirar. É o seguinte, em 2019, foi quando tudo começou, né? Em Sim, 2019. Durante a trajetória banco, eu tentei fazer outros cursos. Eu sou formado em contabilidade, né? sim. Sou, Excelente curso, exato, inclusive. perfeito, perfeito. Então, assim, a contabilidade em si já me agregou uma capacidade de atuar num cargo de gerência. Sim. Então, nós, por sermos tão acelerados, pessoas assim muito ativas, pessoas bem dinâmicas, eu senti a necessidade de fazer uma outra formação. Então, aí eu tentei marketing, só que aí pelo formato da própria instituição, eu não consegui dar continuidade. Então, eu digo, vamos para outro. Tentei serviço social, mas aí pegou bem um período também cansativo no trabalho que eu não consegui seguir as aulas. Sim. Então, eu disse, nada de digital, vamos agora para o presencial. Tentei o direito, ainda passei por 2 períodos da faculdade Nossa. presencial na minha cidade mesmo. Foi muito bacana, porque é uma área que eu também gosto, até Sim. mesmo para conhecimento pessoal. Só que devido a essa demanda, nessa demanda mental, eu não consegui dar continuidade, porque eu não conseguia estudar, não conseguia. Não queria fazer uma faculdade por fazer, de todo Sim, é jeito. verdade. Então, daí foi o que aconteceu. Eu disse, poxa, eu preciso de um plano B, no sentido de ocupar a mente, né? E por coincidência, teve um ano que eu vi os meus colegas serem demitidos. Então, assim, várias agências, várias cidades, começou um desligamento, parecia um desligamento em massa. Em janeiro sai aqui, em fevereiro ali, eu disse, poxa, daqui a pouco isso vai acontecer comigo. E eu pensava, e se acontecer comigo, eu vou fazer o quê? Então, daí, eu decidi que vou montar uma loja. Só que eu não queria montar simplesmente uma loja e dizer assim, eu estou comprando um produto e estou fazendo uma revenda. Não, eu queria algo que tivesse mais a minha cara, A sua identidade, na minha verdade. identidade. Eu queria que Sim. tivesse algo que minha mão passou por ali. E foi daí que surgiu a minha empresa chamada Estilo Magnus. Que daí a gente começou com produção de moda praia, começou agregando assim o catálogo.
mais coisas do ramo e foi quando eu decidi entrar para o curso de design de moda. Como você é eclético? A gente já teve, Danilo, terceirizado, bancário, empresário, agora design de moda. Olha Olha, que tanta vejam que informação. existem sim vida após o Existe, banco, você é a existe, prova viva dessa existe informação. demais. E aí eu disse, será que eu vou dar conta? Aí pronto, eu tinha loja para rodar, tinha faculdade para aprender, porque a gente tinha que pegar modelagem, eu tinha que ir para a prática, Sim, tinha que fazer desenho, tinha que cortar tecido, tinha que fazer, porque eu queria algo com a minha cara, né? Minha identidade, como você sim, mesmo falou, mas eu precisava estar envolvido nos processos. E daí eu fui aperfeiçoando, finalizei o curso, fiz melhoras na própria empresa, e fora essa questão de ser empresário do ramo de confecção, eu passei também a trabalhar, mesmo estando na instituição, eu passei a produzir alguns conteúdos para outras empresas. Então, aquela história, vem aqui, faz um vídeo da minha loja, faz um vídeo disso, e aquelas trend que tava virais, né, sim, de você sim. pular, trocar de roupa, tudo isso eu conseguia fazer várias funções. É porque, na verdade, Danilo, o brasileiro, ele é um expert em conciliar coisas. Seja trabalho, seja família, seja estudo, seja vida social. Nós somos verdadeiros Gente, a palavra é malabaristas. Malabaristas. É essa a palavra que eu Sim, quis dizer. somos. Que nesse pouco tempo que nós estamos aqui de interação, eu já percebi que você tem muito traquejo para lidar com tantas E demandas ao tem mais mesmo coisa, tempo. viu? Me conta. Tem mais coisa, não sei se a gente vai ter tempo ali suficiente. Sim, Mas mas é acredito que a isso. audiência está, sim, muito interessada. Mas assim, é interessante que quando despertou para você ver, eu tive que esperar acontecer com os colegas, então bateu aquele medo, barra ansiedade. Sim. Poxa, quando acontecer comigo, eu preciso ser bom em outra coisa. Então já estava me Mas esse é preparando. um ponto que eu também percebo muito dos trabalhadores. As pessoas ficam com aquele receio de deixar certos tipos de emprego com a expectativa de como vai ser daqui para frente. Mas é possível fazer um planejamento, se organizar, se estruturar, não fazer nada da noite para o dia. Com toda certeza, tem que ter esse planejamento, tem que ter essa visão de futuro, né? Isso. Porque quando a gente fica, por exemplo, focado aqui, vamos dizer, focado numa única situação, sem ver o que está acontecendo ao redor, a gente perde muitas oportunidades. Entendi. Então, assim, só para complementar, é basicamente isso, né? Surgiu marca de roupa, surgiu muita coisa que eu pude moldar, me adaptando e foi tocando para frente para quando acontecesse uma situação futura, eu estava preparado, não ia ficar, e agora, o que é que eu vou fazer? Sim. Que experiência de vida rica você nos trouxe, Danilo. E para as pessoas que estão, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, qual seria a grande lição que você tirou de tudo isso? A grande lição foi que eu aprendi a usar tudo ao meu favor. Então, por exemplo, situações ruins, situações negativas, eu busquei sempre extrair a coisa positiva dali. Até mesmo nas relações internas, eu aprendi, como eu falei no início, eu aprendi a lidar com diferentes personalidades, com vários tipos de públicos. Tudo isso eu passei a observar para usar ao meu favor. Então, não guardar sentimentos, buscar ajuda profissional e ter uma visão extra maior. Não focar só aqui na própria função. Né? Tem que ter essa Exatamente. visão 360. E buscar conhecimento, porque como a gente referiu anteriormente, o conhecimento é a chave que vai propiciar para esse trabalhador conhecer de fato aquilo que lhe é devido, se empoderar e buscar aquilo que ele pode ter de melhor, sem que seja necessário ele permanecer em uma situação desconfortável, desgastante por longo tempo. E aquela história, né, doutora? Conhecimento é a coisa que ninguém tira. Exatamente, exatamente. Então, uma satisfação tê-lo aqui com a gente hoje, muito rica a tua experiência. Acredito que os nossos ouvintes também se beneficiaram bastante da tua história, excelente. Muito agradecida pela tua presença. E para você, colega ouvinte, se esse conteúdo fez sentido, se você conhece alguém que precisa ouvir esses insights, esses comentários, essas reflexões, compartilha, comenta. Cada vez mais nós estaremos trazendo conteúdo para enriquecer e colaborar com a sua vida.
Obrigada. E assim a gente encerra, né? Eu vou até querer mudar o nome Sim, do vamos quadro, né? A mudar. troca de cadeiras, porque eu não esperava por isso. Sim, aqui também tem muitas pegadinhas, né? Cada pegadinha no bom sentido. Hoje foi de fato a troca de cadeira, porque Danilo tinha de fato uma experiência muito rica e foi muito relevante a gente trazer. E assim é muito importante realmente compartilhar, que como a gente falou mesmo, né? A gente acha que não existe a vida fora da instituição. Mas aqui, esse conteúdo foi feito especialmente para pessoas que estão passando por situações parecidas ou até mesmo pior do que a gente vivencia no dia a dia. E vamos trazer mais situações com o que pode e o que não pode.